dia, pessoal, dando início aqui a uma nova série, uma série on the go. Não vou poder estar olhando muito para a câmera, mas quero compartilhar com vocês algumas experiências que tenho vivenciado. Então, mais uma vez, eu sou Felipe Ferreira, neurologista e fazendo aqui neurointensivista também, fazendo minha segunda subespecialização aqui nos Estados Unidos. E hoje eu vou falar para vocês sobre um tema bem importante na área da neurociências, que é: toda convulsão é uma epilepsia? Tem dois braços, tá, do que a gente pode falar de crises não epilépticas psicogênicas, que é o tema que eu vou falar hoje, e também sobre uma situação chamada crise epiléptica sintomática aguda, tá? Então vamos hoje manter o assunto sobre as crises não epilépticas psicogênicas e em outro episódio poderemos falar sobre as crises sintomáticas agudas. Um cenário aí bem comum, tá, que a gente vê no dia a dia da neurologia, da neurociências, é um paciente se apresenta, né, um paciente que tem epilepsia lá já diagnosticada. Num determinado dia ele tem uma crise em que essa crise não é especificamente um fenômeno que ele já experienciava, né, que ele já manifestava. Então vamos dizer que esse paciente tinha crises tônicas bilaterais, né? Então são aquelas crises em que os braços se contraem, tem aqueles abalos tônico-clônicas nesse caso. Esse paciente um dia ele começa a apresentar episódios em que ele está conversando com a família e aí ele começa a rir descontroladamente. E aí nesse de rir descontroladamente ele começa a bater a sua cabeça assim na cadeira e de um lado para o outro, movimentando a cabeça. Então fenômenos bem diferentes do que ele tinha e em todo momento com os olhos fechados. Então esse paciente ele procura ali a emergência, né? Procura um neurologista, um atendimento, e esse neurologista notoriamente percebe, né? Poxa, essa manifestação é diferente do que o senhor tinha antigamente. O que é que está acontecendo agora? Vamos parar, vamos refletir, vamos fazer um eletroencefalograma durante esses episódios. O paciente estava normal, tá? Ele procurou ajuda, mas ele já estava bem. Então ele é internado, fica sob observação com um eletroencefalograma de monitorização contínua, então é eletroencefalograma prolongado. Às vezes no ambulatório a gente pode também fazer um de 3 horas, né? Geralmente os EEGs são exames de 1 hora, mas pode fazer um de 3 horas ou até conectar e o paciente vai para casa com uma caixinha como se fosse aquele mapa, né? E aí observa se esse paciente tem de novo esses fenômenos. O que acontece? Em seguida, os resultados chegam e os resultados desse eletroencefalograma é uma atividade cerebral de fundo normal. Ou seja, esse paciente estava tendo esses episódios, durante esses eventos, o cérebro estava funcionando como funciona no período em que ele não está tendo esses movimentos. E agora? O que fazer? O que é isso? Então, a natureza desse fenômeno é uma natureza diferente da natureza das crises epilépticas. O que acontece nesses pacientes é que eles têm uma dissociação. Tá? Então, a mente do paciente, ela de alguma forma está sob algum tipo de estresse, e é comum esses pacientes terem essas crises, né, quando eles têm algumas comorbidades, algumas doenças secundárias, ou quando passou por algum trauma ou alguma situação que o estresse foi tão grande que provocou essa dissociação. Isso não é descrito recentemente, né? Isso tem descrição antiga. Isso data lá de Hipócrates, né, quando ele descreveu aqueles fenômenos histéricos. Dentre os fenômenos histéricos, nesse grande grupo, existia esse fenômeno das crises não epilépticas psicogênicas. Com o passar dos anos, histeria, né, se tornou um termo um pouco mais pejorativo, e a gente migrou, foi amadurecendo o nosso vocabulário, e a gente chegou hoje no que a gente chama de crises não epilépticas psicogênicas. Então essa dissociação. Explicação básica do que acontece, né, do ponto de vista neuropsiquiátrico, é que existe uma desconexão da mente com o corpo, do software com o hardware, ou seja, do programa operacional, né? Falando assim em termos dia a dia, aquele programa ali do Windows não está conectando com a CPU, né? Então eles estão desconectados e aí o computador
paralisa e faz alguma coisa randômica, alguma coisa aleatória. Nesse momento, a coisa aleatória que a gente vê são esses fenômenos. Comum ter fenômenos motores como cabeça que bate de um lado para o outro, os olhos fechados, né? Nas crises epilépticas, geralmente, os pacientes têm os olhos olhando para um lado ou para o outro, né? Mas os olhos abertos. Outras coisas, né, diferentes que podem acontecer são os choros, né, ictais. São pacientes que choram muito durante as crises, os ataques. E essas são as manifestações mais comuns, mas importante ressaltar, isso não significa que essas crises não são convulsão, tá? Não são epilepsia. Lembra o que eu falei durante a descrição do caso. O neurologista obteve um eletroencefalograma. Durante os episódios, ele capturou atividade cerebral de fundo normal. Então isso aí, sim, nos reassegura que o diagnóstico é de uma crise não epilética psicogênica. O que é isso? Não sabemos, né? Precisa de uma investigação complementar. A partir daí a gente tem uma síndrome, né? um tipo de manifestação, um grupo. E qual é o diagnóstico desse grupo? Aí é necessário mais investigação. Então, a mensagem que eu acho que fica desse vídeo sobre crises não epilépticas psicogênicas é justamente que o corpo fala quando a mente sofre, e quando um paciente com epilepsia tem fenômenos, né, manifestações diferentes das suas manifestações já conhecidas, isso é um alerta, procurar um atendimento e novamente investigar o que é que está acontecendo. Beleza? Bom dia para vocês, uma boa semana, a gente se vê por aí, fiquem antenados para mais discussões do dia a dia na área de neurociências. Um abraço.